Há algumas semanas eu finalizei o livro Garota Interrompida, que é um relato ou uma coletânea de relatos das memórias de uma garota que aos 18 anos foi internada em um hospital psiquiátrico e lá permaneceu por quase 2 anos, apesar do seu psiquiatra ter previsto apenas algumas semanas. Gostaria de dedicar meus agradecimentos à minha irmã por ter me recomendado e me emprestado esse livro e a mim mesma por não ter desistido dele na primeira onda de preguiça. Acontece que, quando eu comecei o livro, veio aquela sensação de, meu Deus, vai ser mais um surto dramático de adolescente. Mas aí me vem à mente uma voz dizendo: Laura, lembra que essa história se passa no maldito hospício? Obviamente não vai ser algo tão trivial assim. Então, esforço-me a continuar e, surpreendentemente, me deparo com um surto dramático de adolescente. Ok, não me entenda mal, eu vou explicar. A autora do livro, a Susanna Kaysen, de fato possuía uma disfunção psicológica. Ela é diagnosticada com transtorno de personalidade limítrofe, também denominado como transtorno de personalidade borderline, o qual, segundo o Instituto Nacional de Saúde Mental norte-americano, é uma doença mental que afeta severamente a capacidade de uma pessoa de gerenciar suas emoções. Essa perda de controle emocional pode aumentar a impulsividade, afetar como uma pessoa se sente em relação a si mesma e impactar negativamente os seus relacionamentos com os outros. Pessoas com transtorno de personalidade borderline podem experimentar intensas mudanças de humor e sentir incerteza sobre como se veem. Seus sentimentos pelos outros podem mudar rapidamente e oscilar de extrema proximidade para extrema antipatia. Essas mudanças de sentimentos podem levar a relacionamentos instáveis e dor emocional. E sim, é importante que mantenhamos essas definições em mente, pois elas definitivamente influenciam os sentimentos e os comportamentos da Susanna. Entretanto, no que diz respeito ao período da sua internação, estamos falando sobre a década de 60. Um período no qual o tema saúde mental não apenas era escasso em termos de conhecimento e de informação, como também era carregado de estigmas sociais da época. Ao procurar sobre o transtorno em um dos exemplares da época, Susanna lê que essa disfunção é diagnosticada com mais frequência em mulheres, e em sequência comenta o seguinte: muitas disfunções, a julgar pela população hospitalar, eram diagnosticadas com mais frequência em mulheres. Tomemos, por exemplo, a promiscuidade compulsiva. Promiscuidade essa outrora vinculada a Susanna e associada ao seu transtorno pelos médicos e analistas do hospital depois de descobrirem que ela era uma adolescente namoradeira. O ponto é, havia sim disfunções, mas a forma de lidar com elas na época era totalmente errada. Estamos falando de um período em que jogar alguém na solitária e terapia de choque eram métodos de tratamento aceitáveis e aplicados em hospitais psiquiátricos. E a forma como a Susanna elabora interpretações extremamente críticas e autoconscientes sobre si mesma e sobre seus arredores é o que eu considero ser o elemento mais cativante de toda a obra. E agora eu retorno ao comentário que fiz no começo sobre o livro ser mesmo um surto de adolescente. Foi mais uma maneira pejorativa de expressar que, apesar de normalmente as pessoas se sentirem tão a par de alguém com transtornos mentais, entrar na mente da Susanna é sair daquela posição de leitor distante, chocado e com pena e perceber que talvez não sejamos tão diferentes dela assim. Eu adoro como ela utiliza inúmeras metáforas e analogias para compreender e explicar a sua realidade, e gostaria de falar sobre algumas delas aqui. Em um momento do livro, Susanna diz estar tendo problemas com padronagens, como tapetes orientais, pisos de cerâmica e cortinas estampadas. De acordo com ela, quando olhava para essas coisas, eu via outras nelas. Pode parecer que eu sofria alucinações, mas não era o caso. Eu sabia que estava olhando para um piso ou para uma cortina, mas suas padronagens pareciam conter representações em potencial que, em constante sequência, ganhavam uma vida breve. A realidade estava se tornando demasiado densa. Por outro lado, ela observa sua percepção sobre as pessoas se tornar cada vez mais vazia. Era o contrário do meu problema com desenhos. Em vez de identificar um excesso de significado, eu não enxergava significado nenhum. Algo que, a meu ver, pode expressar tanto os sintomas do transtorno de borderline, aquela impulsividade de sentimentos e oscilação entre extrema proximidade e extrema antipatia, quanto pode manifestar suas reações ao meio externo que a incompreendia e que, na primeira oportunidade, a jogou no hospital psiquiátrico. A disciplina favorita da Susanna na escola era biologia. Ela conta no livro o seguinte: a parte que eu mais gostava eram os gráficos de recessividade genética. Eu gostava de investigar a sequência de olhos azuis e castanhos. Minha família tinha muitas características, realizações, ambições, talentos, expectativas, e todas pareciam recessivas a mim. E por que eu considero esse trecho muito bom? Porque ele expõe essa natureza analógica e poética das visões de mundo da Susanna. Afinal de contas, ela é e sempre quis ser uma escritora.
e nos dá um panorama de como naquela época as concepções sobre transtornos mentais ainda eram meio confusas. As pessoas normalmente tinham problemas em percebê-los com concretude científica, assim como tinham dificuldade de associar a psiquiatria à medicina e biologia. Tanto que a Susana questiona se os psiquiatras enfiariam seus ides e egos no saco e bateriam em retirada caso os bioquímicos conseguissem demonstrar os mecanismos físicos e apontar com precisão as substâncias químicas e os impulsos que constituem as neuroses. Além disso, a partir desse trecho, dá para ter uma breve noção de como era a relação da Susana com a sua família. Não muito boa. Por fim, eu gostaria de falar sobre o último capítulo, o qual possui o mesmo título do livro, Garota Interrompida, e nos explica o porquê da obra ter sido batizada assim. Aos 17 anos, Susana vai a Nova York com seu professor de inglês, com quem na época tinha um caso. Lá, eles visitam o famoso museu de arte onde residem obras de artistas renomados, como, por exemplo, o pintor holandês Vermeer, que, para quem não sabe, foi quem pintou o quadro da Moça com Brinco de Pérola. Entretanto, as 3 pinturas do artista presentes nesse museu ilustram uma dama de vestes amarelas recebendo uma carta da sua criada, uma moça rindo para um soldado e uma garota que ignorava o seu professor de música enquanto espiava para fora da moldura. Esse último chamou a atenção da Susana. Ela sentiu como se o olhar da moça estivesse carregado de desespero e súplica, tentando comunicar-se com ela de algum jeito ou até mesmo avisá-la sobre algo. Apesar de intrigada, Susana apenas segue adiante e, posteriormente, com 18 anos, é internada por 18 meses em um hospital psiquiátrico. 16 anos se passam até as duas se encontrarem novamente. Susana está de volta a Nova York, agora com um novo namorado que um dia a sugere visitar aquele mesmo museu. Dessa vez, no entanto, o olhar da menina da pintura quebrando a quarta parede parecia só expressar a tristeza de alguém que, embora as broncas e tentativas do seu professor de fazê-la prestar atenção, olhava para fora à procura de alguém que olhasse para ela. Susana lê o seu título, Garota Interrompida em Sua Música, e diz: interrompida em sua música, tal qual acontecera com a minha vida, interrompida durante a música dos 17 anos, tal qual a vida dela, roubada e presa numa tela. Um momento congelado no tempo mais importante que todos os outros momentos, quaisquer que fossem ou que viessem a ser. Quem pode se recuperar disso? Agora eu tinha algo a lhe dizer. Eu estou vendo você. E sabe, acho que no fundo era isso que ela, as outras meninas internadas e o restante das pessoas queriam e ainda querem. Não é nem ser compreendido por completo, mas apenas ser vistos. Vistos, ouvidos e abraçados, sem estigmas, sem ressalvas, sem interrupções. Me alegra saber que, daquela época pra cá, muitas coisas progrediram, mas ter contato com um registro tão honesto, cru e inteligente de alguém daquele tempo é lembrar que o presente é a herança daqueles que um dia, no passado, pensaram diferente. Eu definitivamente recomendo essa obra. Não é tão longa, a leitura é envolvente, fluida, e eu garanto que vai te fazer sair pelo menos um pouquinho diferente de quando você começou. Também tem uma adaptação cinematográfica, porém eu te asseguro, o livro é 1 milhão de vezes melhor. É sério. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Considere se inscrever no canal e deixar o like, pois isso me ajuda imensamente com o canal. Muito obrigada por chegar até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!